porque eu sempre atendo o pedido de vocês e o que mais vocês pediram nesses últimos dias foi um review de Dinastia M. Fala galera, eu sou a Bá, esse daqui é mais um Cuscuz Literário e hoje, como eu falei na abertura, eu vim fazer um review de Dinastia M. Eu estou aqui em mãos com a edição de luxo da Panini, eu comprei a edição de luxo e também, a edição da editora Salvat. Então sim, eu tenho 2 volumes, não foi por ostentação nem nada do gênero. Eu vou depois explicar a diferença entre esses 2 volumes para vocês e aí vocês vão entender por que eu tenho ambas edições. Dinastia M, então, foi roteirizada pelo Brian Michael Bendis, o grandioso Michael Bendis, que eu tenho falado até que bastante dele, né? Na verdade, assim, eu tenho lido muita coisa do Michael Bendis. Ele foi, sim, um dos grandes roteiristas da última década aí, que trouxe grandes arcos nessa última década da Marvel. E temos ilustração aqui do Olivier Coipel. Eu não sei como se pronuncia, se realmente é assim. Mas enfim, vocês já estão cansados de saber que eu tenho essa dificuldadezinha, porque esses nomes, cada vez mais tem nomes inusitados aqui, e é assim que funciona a vida, né? Antes de mais nada, eu queria explicar pra vocês o que significa Dinastia M. Eu nunca tinha lido essa obra, na verdade eu tinha começado por Scan, mas eu acabei parando porque realmente eu não gosto muito de ler Scan. Então eu prefiro esperar que a obra seja lançada para poder ler e tê-las em minhas mãos. Mas enfim, depois bem no início, então não chega a ser um spoiler, inclusive eu não vou falar spoiler sobre a Dinastia M, mais do que todo mundo já sabe, porque sim, o No More Mutants, que a Wanda, a Feiticeira Escarlate, fala em Dinastia M, é o maior spoiler que vocês poderiam receber sobre essa obra, porque realmente isso não acontece de cara, então você não vai ver a consequência do No More Mutants que ela fala, entendeu? Da dizimação dos mutantes. Não, você vai ver o que levou a Wanda falar essas 3 palavrinhas mágicas, entende? E Dinastia M significa Dinastia de Magnus. Pra você que não sabe quem é o Magnus, é o Magneto. O que a gente tem que entender, historicamente falando, é que na época em que Dinastia M foi lançada, os X-Men estavam nas mãos do Grant Morrison. E se você já leu alguma coisa dele, você sabe que ele é um pouco extremo, ele é um pouco estranho até. As histórias, não estou desmerecendo as histórias do Grant Morrison nem nada, até porque tem algumas particularmente que eu gosto bastante. Mas aqui, com os X-Men, ele trouxe uma fase um tanto quanto creepy, um tanto quanto esquisita. O que a gente viu, sempre viu ser tratado com os X-Men, é que é uma raça mutante que simplesmente ameaçava a humanidade. E aí, consequentemente, a humanidade tratava eles com preconceito, com discriminação, tinha um tanto quanto... o governo tinha receio de trabalhar com mutantes. Isso a gente vê no decorrer de todas as histórias, desde o surgimento dos X-Men. E isso nunca foi colocado em prática, de que realmente os humanos deveriam ter medo dos mutantes, porque eles dominariam o mundo, ou eles atrasariam a evolução do ser humano, ou alguma coisa do gênero. E isso nunca tinha sido realmente colocado em prática, até o Grant Morrison tomar conta da revista mensal dos X-Men na época. E o que ele fez? Ele realmente fez um boom na história dos X-Men, começou a fazer surgimento de diversos X-Men estranhos com poderes inúteis. E assim, a sociedade, ela basicamente, 80% da sociedade de seres que viviam no planeta Terra eram mutantes. A raça humana, o Homo sapiens, estava basicamente extinto nessa fase do Grant Morrison. Um outro ponto importante relacionado à parte histórica do Dinastia M é que essa obra foi lançada após Vingadores: A Queda. Então, se você gosta de X-Men, Vingadores e o mistério que é a personagem da Feiticeira Escarlate, vale muito a pena ler A Queda antes do Dinastia M. E aí vale mais ainda porque A Queda já foi lançado, pelo menos aqui em São Paulo, pela editora Salvat, pela coleção da editora Salvat.
Então você pode ir atrás de Vingadores A Queda, da Salvat, e essa edição de Dinastia M também da Salvat. Ambos têm link aqui embaixo na postagem. No site da Livraria Cultura você consegue encontrar todos os disponíveis para venda da coleção da Salvat que já saíram aqui em São Paulo. Então, dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, se você clicar aqui no link e não tiver mais disponível, eu não tenho controle sobre essa informação, mas provavelmente ambos estarão disponíveis se você estiver assistindo esse vídeo na data de lançamento. Em Vingadores A Queda, a gente tem já a Feiticeira Escarlate surtando e basicamente acabando com a equipe dos Vingadores. Como o próprio nome já diz da HQ, ela acaba surtando, porque assim, se você não conhece a Feiticeira Escarlate, ela é filha do Magneto, irmã do Mercúrio, e ela justamente tem o poder, ela é meio que uma feiticeira, né? O próprio nome também já diz. E ela tem o poder de alterar a realidade conforme, sei lá, a sua vontade, sabe? Se ela realmente eu quero ter filhos, tcharam, eu tenho uma realidade que eu quero ter filhos. Eu quero ser casada, tcharam, eu tô numa realidade que eu quero ser casada. E ela é sim uma das mutantes mais poderosas e na verdade também um dos personagens da Marvel mais poderosos também, né? Ou seja, ela tem um fardo muito grande nas costas dela. Aqui em Dinastia M, então, o que a gente vê é mais uma vez a Feiticeira Escarlate totalmente descontrolada. Pós eventos A Queda dos Vingadores, né? Pós o que aconteceu lá, aqui no início dessa trama, a gente vê a feiticeira totalmente sem controle dos seus poderes. Ela realmente está num estado muito caótico, muito extremista. É uma coisa incontrolável para qualquer pessoa, até mesmo o Professor Xavier, que é o sensitivo mais poderoso do planeta. Ele em si fica meio perdido com o que fazer com a Wanda, porque realmente está num ponto que, cara, não tem mais solução. Ou ela vai cagar tudo, ou ela vai melhorar tudo, ou ela vai morrer. Basicamente isso. E aí ele se reúne com os Vingadores para poder decidir o futuro da Feiticeira Escarlate. Só que o que acontece? Absolutamente do nada. A gente tem um momento, inclusive, muito importante antes de acontecer o plot twist do início em si, que eu achei genial. A gente tem um momento de relação família que pelo menos eu nunca consegui enxergar. Nos cinemas agora, em Vingadores Era de Ultron, a gente vai ver provavelmente essa relação da Wanda com o Pietro, os dois irmãos. Não tem relação nenhuma com o Magneto, como a gente já sabe, porque os X-Men estão na Fox, eles não podem falar o termo mutante, etc e tal. Eles são milagres no cinema, mas aqui eles são realmente mutantes, filhos do Magneto. E a gente tem essa relação de família que o Bendis conseguiu construir de uma forma que, cara, você acredita, você consegue sentir, você consegue se apegar à família Magneto como pai, Wanda e Pietro como irmãos, aquela relação de amor que eles têm, que pelo menos eu nunca consegui enxergar eles dessa forma, até porque, né, o Magneto ele é meio que um anti-herói, e ele é muito egoísta, sempre foi muito egocêntrico. Então, você conseguir ver a dor, entre aspas, dele pelos filhos, principalmente pela Wanda, é um negócio que te toca. E, cara, eu já aplaudo o Bendis por ter feito em, sei lá, uma página eu consegui enxergar e me relacionar com essa família tão bem quanto eu me relacionei. Mas o grande plot twist que acontece no início da HQ é que depois desse momento família entre Pietro, Magneto e Wanda, a gente simplesmente, fica meio que perdido até aqui na trama. Porque a galera simplesmente pisca e acorda numa realidade alternativa, que é justamente a Wanda, mais uma vez, manipulando a realidade do universo e das nossas cabeças. A partir daí a gente entra então na Dinastia M, a dinastia de Magnus mesmo. O Magnus, o Magneto, ele é o rei, basicamente o rei não, porque a gente vê uma divisão mais pra frente dos comandantes gerais do planeta Terra. A gente vai ter então o Namor como o rei submarino, né, de todos os mares. Nós vamos ter o Pantera Negra comandando o Wakanda e grande parte aí do planeta Terra. A gente tem o Magneto, que também está comandando grande parte da sociedade humana mais civilizada, as grandes cidades e etc e tal.
Teremos também, então, o Doutor Destino. Na verdade, aqui na capa a gente já tem uma grande referência às grandes potências, ó. A gente tem o Namor, a gente tem o Doutor Destino, o Magneto, a Ororo, que é a Tempestade, e mais duas pessoas aqui no fundo que eu não consigo reconhecer, porque realmente, enfim, eles estão meio que... Justamente o foco da capa não são eles. Mas aí a gente tem essas pessoas que são os grandes protetores e os grandes dominantes do mundo. Só que o que acontece? Como sempre, e isso eu achei um tanto quanto apelativo entre aspas, porque eu acho assim que o Wolverine já foi muito utilizado em grandes arcos do X-Men, nos filmes, que já me cansou, sabe? O cara tem muitas histórias boas, mas ainda assim eu tenho já um preconceito com ele por ele ser tão abordado em tudo quanto é lugar. Mas então aqui no Dinastia M, a única pessoa que acorda e enxerga que tá numa realidade alternativa, totalmente errada e contrária do que realmente é o mundo real, é o Wolverine. E aí que ele vai atrás justamente para tentar alterar e voltar ao normal. O grande ponto que eu acho que te faz você mesmo questiona a HQ no decorrer das páginas, que é justamente o seguinte: em Vingadores A Queda teve mortes de alguns Vingadores. Esses Vingadores, aqui eles continuam mortos, mas nessa realidade alternativa, o que o Magneto fez? Ou então o que a Wanda fez? Na verdade, quem fez foi ela. O que a Wanda fez? Ela simplesmente fez todo mundo feliz. Ela realizou o profundo desejo de todo mundo no planeta Terra, para justamente dizimar guerras, não ter mais discórdia, roubalheira, corrupção, mentiras. Não existe mais nada porque todo mundo é feliz. Então a gente tem alguns exemplos. O Peter Parker, ele tá casado, ele simplesmente, o tio Ben tá vivo, o Magneto é um rei, né? Ele conseguiu fazer com que a espécie mutante fosse a dominante no planeta Terra. Então ele, contanto que, né, Dinastia de Magnus, né, o próprio nome já diz mais uma vez. A gente tem muitas essas coisas nas HQs, né? Do próprio nome te dá um spoiler na cara, mas enfim. Então ele simplesmente resolveu, ela simplesmente resolveu fazer todo mundo feliz. Consequentemente, todo mundo que foi morto já uma vez no passado tá vivo. E aí, se a gente voltar pro que era, a gente vai perder tudo, todas essas pessoas. Um exemplo que eu já utilizei que seria o Peter Parker. Imagina só, o cara tá numa realidade que ele tá casado, ele tem uma vida estável boa, ele é reconhecido pela mídia, ele não sofreu nenhum trauma de infância, perdendo pais ou tio. Pra que o cara vai querer voltar pro real, que é o real, né? Mas enfim, e perder tudo isso e voltar a ser um fudido na vida que não pega a mina, que não dá certo com ninguém, que passou por um puta de um trauma, já perdeu gente a rodo. E é justamente nessa parte que você questiona: tá, mas até que ponto isso realmente não aconteceu pro bem das pessoas? O único ponto que me deixou triste foi com relação ao Capitão América, mas eu não vou falar pra vocês porque é um tremendo spoiler, mas quando você for ler isso daqui, você se atenta a essa parte que você vai entender porque que eu fiquei um tanto quanto chateada, mas cara, num contexto geral isso daqui é fantástico. Enfim, o plot se desenvolve justamente nesse dilema das próprias pessoas que foram acordando com o tempo, enxergando toda essa realidade que não é a verdadeira, que não é a fiel à nossa vida. E eles se questionam, eles lutam contra, a favor. Cara, é bonito de se ver, porque até mesmo o traço do Olivier é muito bonito de se ver, já partindo por este princípio, é incrível. E aí sim, lá mais pra frente vai ter aquele super spoiler gigantesco que todo mundo já sabe, então não é um spoiler aqui, que a Feiticeira Escarlate fala: não quero mais mutantes, no more mutants. Ai meu Deus do céu, ela acabou, ela já tinha meio que fudido com tudo e ela ferrou mais ainda. Me desculpem os termos, mas cara, a Feiticeira Escarlate, ela é a personagem que mais faz bosta na vida. Eu acho que assim, quando criaram a Feiticeira Escarlate, falaram: meu, a gente precisa de uma pessoa muito poderosa, mas que faça merda o tempo inteiro, que seja sempre errada, a iludida, a vítima. Nossa, cara, nunca vi isso.
Mas são bons até esses arcos, eu particularmente gosto bastante quando ela faz essas coisas. E aí que eu falo pra você uma coisa, vai ter esse momento que ela vai dizimar basicamente todos os mutantes, e aí assim a gente vai entrar nesse dilema que eu achei incrível, que é entrar na vida de um mutante. O Bendis, mais uma vez, nesse ponto ele consegue te puxar pra trama de um jeito que você se sente um mutante dizimado, cara. Você se sente um mutante ferido, um mutante que perdeu o poder, um mutante que teve basicamente sua raça extinta. E é incrível, o final dessa HQ te deixa de boca aberta e só querendo mais, é só isso que eu digo, você quer mais disso daqui. E aí eu tenho uma coisa boa pra te dizer. A continuação, entre aspas, de Dinastia M, nós temos como continuação assim, mais ou menos, porque não envolve todos os personagens do Dinastia M, que é o Herdeiro, que é o Dinastia M Herdeiro, que é justamente a versão depois do acontecimento do No More Mutants, do Pietro, e toda a família em si, a Wanda é envolvida de certa forma, e temos o Pietro, o Magneto, a gente vê muito mais o lado do Pietro por conta de tudo isso. Posterior então ao herdeiro do Pietro, a gente tem a Dizimação M, que é justamente toda essa consequência pro universo dos mutantes, dos únicos que restaram, né? Eles tentando sobreviver e, nossa, cara, é sofrível, é uma sofrência e... é uma sofrência. Agora vamos para a parte que vocês tanto esperaram, que é justamente a diferença entre essas duas coleções lindíssimas. A edição da Salvati foi a última que saiu aqui em São Paulo, a última ou a penúltima, porque eu ainda não fui na banca para ver se chegou uma nova. E cara, aqui o que você vai ter? Você vai ter a história e ponto final. Nada mais do que isso. No início, como todas as coleções da Salvati, você tem uma nota do próprio editor, um resumo do que levou a história até aqui e ponto, não tem extra, você vai ter a história. Isso daqui custa R$ 32,90, é o preço fixo em sites, na Livraria Cultura tá esse preço, nas bancas, nas lojas de comics, enfim, esse é o preço padrão das edições da Salvati. E aí a gente tem essa edição de luxo aqui, da Panini, opa, mouse pelo barulho, da Panini, que também saiu basicamente no mesmo, sei lá, acho que na mesma semana, na mesma quinzena, ou pelo menos no mesmo mês que saiu da Salvati. E por que eu resolvi comprar isso daqui? Primeiro que a edição de luxo, né? Tcharam! Olha que coisa mais linda do mundo, essa capa já é a coisa mais bonita, a edição gráfica, o papel é outra coisa, é uma edição de luxo, cara. Se você tem qualquer desses daqui com as lombadinhas assim meio douradas da Panini, você sabe que é a mesma qualidade de material. E o que acontece? Aqui a gente tem, ó, eu vou até marcar aqui pra vocês, até aqui é história, isso daqui é extra. Não são tantos extras, mas eu achei que são extras extremamente bons. O primeiro extra que a gente vai ter aqui vai ter galeria de capa, como todas as HQs têm, né? Aí a gente vai ter uma coisa que é muito interessante, que é esse daqui, ó, Pulse, edição especial e tal. É basicamente uma revista. Como se você vivesse na Dinastia M e tivesse uma revista de fofoca, tipo Caras, sabe? Essas coisas sobre a Dinastia M. Então a gente vai ter muita coisa legal. Tipo, se você parar realmente pra ler, são acho que 6 ou 7 páginas dessa revista, mas tem muito conteúdo que vale muito a pena pra você entrar mais nesse universo que foi apresentado. É muito bacana, é um negócio que eu não costumo ver esse tipo de extra nas outras edições de luxo. Eu achei bem interessante, porque tem alguns casos particulares que não contam na história em si, não fazem parte do plot. Inclusive também não seria viável pôr no plot. Outro ponto que eu achei interessantíssimo, nossa, é enorme assim, é o checklist da Dinastia M. A Marvel não costuma fazer isso, na verdade a Panini pelo menos não traz. E é justamente o checklist de tudo que foi relacionado à Dinastia M. Como eu já falei várias vezes, as histórias, os grandes, pequenos, médio arcos, eles simplesmente saem em alguns volumes, que dá depois o encadernado.
E aí tem o prequel e também os tie-ins que saem espalhados nas revistas mensais dos heróis que estão envolvidos na trama. E aí aqui a gente tem um checklist para se você quiser ir atrás dessa informação. Então tem aqui, ó, Dinastia M do 1 ao 8, que é a história principal que você vai encontrar nestas páginas aqui. Vai ter aqui Vertente no Homem-Aranha, no Universo Marvel, nos Vingadores, Capitão América Demolidor. Cara, tem muita coisa que você pode ir atrás, de scan, de encebo, enfim, cara, você pode ir atrás, entende? E aí a gente tem aqui, depois disso, uma parte chamada Os Segredos da Dinastia M. E isso daqui, cara, eu achei genial, porque é basicamente um dossiê de todos os personagens que aparecem na trama. Então, se você não é tão entendedor assim de X-Men, você vai conhecer todos os personagens aqui. Você pode até ler esse dossiê antes de ler a obra em si. E eu achei genial porque eu vi um índice desse no Reino do Amanhã que o Alex Ross fez. E eu achei incrível, porque tem muito personagem que pelo menos eu, quando li, não conhecia. E, cara, é genial isso. Então, sim, eu super indico essa edição e muito mais Dinastia M para você que nunca leu X-Men. Você pode pegar esse encadernado, ou então o encadernado da Salvati, ler essa história. Você não precisa obrigatoriamente ler a Queda. Eu citei que eu acho interessante, mas você não vai ficar perdido. Porque no início, como também tem no da Salvati, a gente tem tipo um anteriormente, sabe? Um previously do que aconteceu com os Vingadores, com todos os personagens que estão envolvidos. Genial! Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste meu review de Dinastia M. Eu tentei não soltar spoiler, mas, cara, se você já ouviu falar de Dinastia M, você sabe o maior spoiler que poderia ser liberado dessa HQ. Mas mesmo assim, mesmo sabendo tudo isso, vale muito a pena, porque tem muitas artimanhas, muitas coisas internas na HQ aqui. Cara, eu pelo menos não sabia, não suspeitava e eu acho que vale muito a pena de verdade. Se você gostou, então deixa seu joinha aqui embaixo, comenta e os links estão aqui embaixo no post. Como eu disse, se você quiser comprar todas essas edições que eu falei, a gente se vê então no próximo vídeo. E antes de eu dar o beijo e tchau, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Essas imagens que ficam passando pelo vídeo sobre as HQs, que foi uma vertente nova, uma versão nova, que eu dei uma repaginada aqui nos vídeos. Vocês estão gostando dessas imagens desse jeito, com aqueles efeitos e tal? O que vocês acham? Vocês acham que tá na medida certa? Preciso pôr mais imagens? Isso te incomoda, não incomoda? Cara, me deixa aqui embaixo, beleza? Um beijo e até mais!